Olá, meus queridos alunos, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Eu estou aqui, mesmo que seja à distância, feliz em poder conversar, refletir, falar com vocês sobre a arte. E hoje a nossa unidade será: o que iremos ensinar em arte? Seja na educação infantil, seja no ensino fundamental. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês irão assistir. E não se esqueçam o tanto e o quão é importante ler o material e assistir o vídeo antes da aula. Temos que lembrar que a sala de aula é invertida, é muito importante. Vocês já chegam tendo a contextualização do assunto e a nossa aula fica muito mais produtiva, muito mais interativa, dialógica e podemos ter um rendimento muito maior. Então, vamos ao que interessa. Chega de papo. O que vamos ensinar em arte? Então, só para não esquecer, nós vimos anteriormente, na nossa última unidade, que o ensino da arte, ele se resumia a tarefas muito pouco criativas, né? Vejam esse desenho aí embaixo. A professora fazia o modelo e os alunos iam seguindo, e aí até quem não sabe desenhar consegue desenhar, não é isso mesmo, galera? Ó, vão seguindo os números, vão seguindo as letras e vai dar tudo certo, né? Então, muitas vezes as atividades, né, eram muito ligadas a cópias, a ligar os pontos, a questão das formas geométricas, né? Então, a criança ela não era considerada uma produtora de arte, e sim, ela seguia realmente aquilo que o professor demandava, né? Sem poder explorar a criatividade. Então, aquela história, né? Vamos desenhar uma rosa com o miolo amarelo, as pétalas vermelhas e o cabinho verde. Era isso. E todo mundo, do seu jeitinho, fazia a mesma coisa, né? Hoje a gente sabe que a tecnologia faz rosa até azul, né? E naquela época quem desenhava uma rosa azul estava errado. Hoje não funciona mais dessa forma, né? Então hoje nós estamos vivendo um momento muito importante, que é a teoria socio-interacionista, que é a tendência atual do ensino da arte, né? Então tem como foco, né, através da BNCC, trabalhar a arte em 4 linguagens, que a gente já falou algumas vezes aqui. Então, a dança, as artes visuais, que a gente vai tratar delas hoje, a música e o teatro, né? Então, dentro dessa estratégia socio-interacionista, a experiência que o aluno tem, que ele traz da sua residência, que ele traz da sua vida, daquilo que ele já participou, daquilo que ele já fez, é trazido, né, de fora da escola e são considerados muito importantes pelo professor, né? A educação ela não acontece somente dentro da sala de aula, principalmente dentro dessa proposta socio-interacionista, né, que é a proposta que é muito usada pelas ONGs. Ela é uma forma de fazer com que o aluno tenha uma abrangência geral, né, e possa se expressar de uma forma muito livre, né? Então, esse eixo da proposta socio-interacionista, ele é ensinado, né, a partir de 3 eixos que estão totalmente interligados, que é a produção, que é fazer desenvolver o processo de criação, apreciação, que é também interpretar aquilo que o outro faz, né? Pode ser um artista, mas pode ser o colega também, e a reflexão, que é entender, que é contextualizar, que é pesquisar a arte a partir do que está feito e do que possa ser feito e construído pelos pares. Então, apesar dessa divisão, não tem uma forma rígida, né? Ah, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser dessa forma. Dentro dessa
proposta sócio-interacionista, as coisas fluem de acordo com o que o aluno gosta, com o que o aluno pensa, logicamente, né, mediado, orientado pelo professor, para ter uma contextualização do todo, mas ele fica bastante livre para colocar a sua expressividade, para colocar as suas emoções, né? Muito diferente da teoria tradicional, onde que ele teria que seguir uma regra já estabelecida, né? E aí a gente não pode deixar de falar em momento algum dos parâmetros curriculares que foram tão importantes para o ensino da arte, né? Que era muito solto, né? Era muito solto, era uma reclamação que todo mundo tinha. Não tinha uma referência, não tinha um livro didático, cada um fazia do jeito que achava. E aí, com a vinda dos parâmetros curriculares, foi um passo importante, né? Hoje ele não está valendo tanto, né? Por conta da BNCC, mas que foi um fato importante, histórico, marcante, não temos dúvidas disso. Né? Então, os parâmetros, né, uma diretriz que foi elaborada pelo governo federal com o objetivo principal de orientar os educadores por meio da normatização. Né? Então, é um parâmetro, né? A professora já falou isso na sala de aula e vem reforçar de novo. É um parâmetro, não é uma lei, não é uma obrigatoriedade. Mas você tem um norte, você tem uma diretriz, você tem um parâmetro, como o nome próprio fala, para poder trabalhar de acordo com a sua localidade, de acordo com a sua região, de acordo com a sua turma, com a idade, com o ciclo que você está trabalhando, né? Então, um dos objetivos, né, é garantir que os educandos o direito de usufruir da disciplina de arte, que por muito tempo ela foi considerada ela foi considerada desprezível, né? O importante era português, matemática, geografia, história, ciências, tá. Tudo além disso não tinha a importância, né? Mas a gente sabe que, da mesma forma que a gente não ensina matemática para formar um economista, a gente não ensina arte para formar um artista. Não é esse o objetivo, né? Mas que tenha esse sentimento de apreciação, e a arte nos faz tão bem, ela nos enche os olhos, né? Vamos lembrar de um momento recente da nossa história, da pandemia, que como a arte nos ajudou, né, dentro dos momentos de presos, né, de solidão dentro de casa, como a arte nos foi importante. Né? Então, os currículos curriculares nacionais de 97, né, eles foram substituídos. A gente fala meio que o parâmetro curricular é o pai da BNCC, é a mãe da BNCC, né? Porque ele veio primeiro, ficou mais experiente, e aí a BNCC veio que meio que deu uma arranjada. Né? É um processo normal, eu acho isso fantástico, sabe? É a melhoria contínua, né? A gente faz um negócio, não fica tão bom, depois da próxima vez a gente faz melhor, né? Então, os PCNs, eles, um documento, né, também elaborado pelo MEC, mas a BNCC, ele veio de uma forma mais democrática, né? Porque ele teve a opinião de especialistas, ele teve sugestões, professores participaram, coordenadores, pais, a comunidade como um todo. Então, é um documento que foi construído de uma forma mais democrática, a partir de um documento já existente, então fica mais fácil, com certeza, de entender. Né? Então, o conhecimento da arte, ele envolve a experiência de fazer formas artísticas, né? De forma criadora, mas baseado nos seus recursos pessoais, nas suas habilidades, né? Nos materiais que você tem ali à disposição, a técnica, né? Mas é uma relação de entender, de imaginar a arte, né? E essa experiência, ela flui, né, através de formas artísticas, utilizando informações, né, imaginativas, as conversas, aquilo que tem significado para aquela pessoa. E como nós somos diferentes, né, cada um pensa de uma forma diferente, isso é muito importante. Então, a experiência de refletir sobre a arte,
como um objeto, um conhecimento, né? Onde a cultura, o trabalho artístico foi realizado, a história da arte, né? Não podemos esquecer disso, de tudo que quem antecedeu fez e fez de uma forma que reflete no que a gente vive hoje, né? E os principais, né, e os princípios formais, que é a produção artística, né, tanto dos artistas de verdade, quanto nós, né, e principalmente os nossos alunos, que é um foco muito importante que a gente tem aqui, né? Então, a partir desse quadro, né, de referências, situa-se a área de arte, né, dentro dos parâmetros curriculares, como um tipo de conhecimento que envolve tanto a experiência de produção artística, né, mas também gravação de vídeo, de fotografia, né, e o desenvolvimento de competências que são muitas quando você consegue trabalhar a questão da arte dentro da sala de aula, né? São muitas habilidades, são muitas competências e até atitudes que precisam realmente serem desenvolvidas. Então, aprender arte não é apenas uma atividade de produção artística, não é esse o objetivo central, não é? Mas a significação, a reflexão, o pensamento, a percepção estética, né? Nós temos visto aqui na nossa cidade várias lojas que estão fazendo trabalhos artísticos lindos, maravilhosos, para valorizar a sua marca, né? Então, onde era uma parede, onde era um muro, quando você passa, aquilo brilha nos olhos e com certeza você fala, lindo, nossa, quem é essa pessoa que conseguiu fazer esse trabalho tão bonito, né? Então, essa percepção estética do belo, do bonito, e isso é muito importante nós entendermos que o que é bonito para mim pode não ser bonito para o outro, né? Às vezes eu penso assim, nossa, que moça bonita. O outro já acha que, nem tanto. Então, a arte também se enquadra dentro desse pensamento, né? A gente tem percepções diferentes, né? E o que eu gosto não necessariamente é o que o outro gosta, o belo para mim, o bonito para mim não é para o outro, né? E assim a gente vai levando a nossa vida. E em muitas escolas ainda se utiliza o desenho de uma forma muito estereotipada, né? Tanto o desenho quanto as próprias músicas, né? Então, tem a música de acordo com a rotina. É lógico, né? Que a criança ela precisa muito dessa rotina e a música com certeza ajuda, mas a gente pode trabalhar de uma forma mais ampla, né? Não precisa ser somente aquilo, não precisa ser todo dia a mesma coisa, né? A gente pode ter uma variedade, né? No caso das músicas, tem a música na hora que chega, a música na hora que sai, a música na hora que vai lanchar, a música na hora que vai dormir, mas cuidado para não ficar repetindo, né? Na hora que as crianças dominaram, vamos mudar o repertório, né? É importante. E trabalha-se, muitas vezes, né, trabalha-se apenas a autoexpressão. Os professores ainda muito preocupados, né, em ensinar a história da arte. É muito importante, mas dependendo da faixa etária, a gente tem que apresentar, mostrar, falar que existe, mas não ficar detalhando, porque ela ainda não está preparada para o entendimento, e nem esse é o objetivo maior, né? Ou muitos professores falam assim, mas aqui na minha cidade não tem um museu, aqui na minha cidade não tem um teatro, como é que eu vou apresentar música, como é que eu vou apresentar dança? Como é? Em Minas? Perguntando como é que vai apresentar a dança e a música e a festa junina? Não precisa de teatro não, já é um teatro, os festejos, as comemorações que acontecem dentro da escola, é lógico. Se eu tenho a possibilidade de ir, de levar, nossa, isso só engrandece. Mas eu também não posso deixar de apresentar a arte e a dança aos meus alunos, porque eu não tenho a estrutura física, porque eu não tenho a estrutura na minha cidade, né?
Então, eu tenho que trabalhar de uma forma inventiva, polivalente, de acordo com a minha experiência, com a minha vontade, com a minha iniciativa, né? E de uma forma muito autodidata, aproveitando os recursos que eu tenho, né? Tem uma frase que eu sempre digo na minha vida e ela se enquadra muito para nós professores, que é mais ou menos assim: o ótimo é inimigo do bom. Às vezes eu quero fazer um negócio tão fantástico e eu não tenho condição, acabo não fazendo nada, né? Então, o ótimo é inimigo do bom. Então, eu vou fazer de uma forma bacana, legal, de acordo com as possibilidades que eu tenho ali naquele momento, né? E aí a gente entra agora nas artes visuais, né? Que é algo que os alunos trabalham muito dentro da escola, né? Então, as artes visuais, além das formas tradicionais que nós já conhecemos, né? Que é a pintura, a escultura, o desenho, a gravura, que já faz parte, né? A arquitetura, que faz parte, incluem outras modalidades que resultam dos avanços tecnológicos, né? Nós já vimos isso, a tecnologia ela veio para poder expandir a arte, né? E as ferramentas digitais, hoje ela faz com que o ensino da arte também tenha tido um ganho, né, de qualidade muito grande, né? A realidade aumentada. Nossa, é muito interessante, né? Você consegue entrar lá dentro e realmente ver coisas que somente na imagem física de um livro a gente não conseguiria, né? Então a tecnologia está aí, está ajudando muito. E nós não podemos ficar fora disso, não, né? E através da tecnologia, logicamente, as transformações estéticas, né? A partir da modernidade, da fotografia, que todo mundo gosta, né? Muitas vezes as pessoas deixam de viver para poder registrar, né? Tá num show, a preocupação maior é em registrar aquele momento do que curtir aquele momento, né? Então, a fotografia que está super em alta, né? A pessoa compra um celular pensando na fotografia, né? Se aquela câmera realmente é muito boa, né? Mas é arte, né? As artes gráficas, o cinema, a televisão, o vídeo, a computação, então tudo isso faz parte das artes visuais, né? E isso é muito importante na formação do aluno, porque ele entende muito bem essa linguagem, né? Então, na educação infantil, até que eu cito a Ana Mãe Barbosa, que é uma escritora fantástica, é uma referência na questão da arte no Brasil, né? Ela diz o seguinte: é absolutamente importante o contato com a arte por crianças e adolescentes. Primeiro, porque no processo de conhecimento da arte são envolvidos, além da inteligência e raciocínio, o afetivo e o emocional, que estão sempre fora do currículo escolar. Graças a Deus a BNCC, né, veio trazendo essas habilidades socioemocionais, mas, além disso, grande parte da produção artística é feita no coletivo. E isso desenvolve o trabalho em grupo e a criatividade, né? A questão da música na sala, o jogral, a poesia, a literatura, a dança, né? Na grande maioria das vezes, isso é trabalhado realmente no coletivo. E isso desperta habilidades socioemocionais incríveis, isso cria a questão da equipe, do grupo, da resolução de conflitos, de saber conviver, de dividir, de hierarquia, de liderança. Olha só a quantidade de habilidades que a gente consegue, né? Então, só reforçando o que Ana Mãe Barbosa disse para a gente: olha, a parte de inteligência, a parte de raciocínio, mas também o afetivo e o emocional, né? Então, muito importante a gente trabalhar essas questões, né? Então, de 0 a 3 anos, os professores de educação infantil
tem a missão de apresentar aos bebês e às crianças, né, até 3 anos, diferentes instrumentos para iniciar a vida artística, né? Quanto maior for o leque de possibilidades, né, de artes, mais liberdade criativa as crianças terão, assim como autonomia, né? Desenvolvimento da sua personalidade, daquilo que gosta, das suas habilidades motoras, da psicomotricidade fina e outras características, né? Como eu disse anteriormente, que são tão importantes para a formação, né? Então, nessa idade, né? Qual o objetivo, né? De 0 a 3 anos, mostrar o mundo, mostrar os materiais, os objetos, as texturas, as cores, as fotografias, a expressão, a comunicação. Então é tudo novo, né? É a idade da esponja, tudo que você mostra, tudo absorve, tudo é novidade, que é novidade a todo momento. Então isso é muito bacana, é muito incrível, é muito legal, né? E de 4 a 5 anos, é nessa idade que a criatividade e a fantasia, ai meu Deus do céu, princesas e super-homens, né? Os amigos imaginários, as histórias. E, gente, de 4 a 5 anos já é um rapazinho, uma mocinha que sabe de tudo, é incrível, né? E utilizam formas de arte para expressar tudo aquilo que estão vivendo, que estão aprendendo, que estão observando, que estão pensando, que estão criando. Então é uma idade linda, onde as possibilidades elas realmente são infinitas, né? Então, incentivar o interesse por diversos ambientes, explorar muitas atividades em diversas linguagens, já pode misturar as atividades que eles dão conta de fazer, experiências novas. Então, tudo acontece de uma forma muito intensa, muito rápida, muito criativa, onde o processo imaginativo é muito forte, né? E aí, a gente tem aqui alguns exemplos, né, que são importantes para que a gente possa trabalhar. Então, o primeiro aí é a pintura livre, faça o que você achar que deve fazer, tá aqui a tinta e o pincel e vão curtir esse momento e vai aparecer coisas lindas, fantásticas e com explicação, hein? Tem uma explicação para cada traço que é apresentado por uma criança no desenho livre, né? As referências de artistas, né, também é muito importante estar trabalhando. A pintura dos muros, nossa, Cobra, aí, né, o nosso artista brasileiro mais famoso que está no mundo inteiro. A arte em jogos, né, os jogos digitais hoje, eles têm um cenário artístico incrível, um desenho, uma perspectiva que é algo muito interessante, né? Os recortes e as colagens, né? É muito interessante, né? Achar a forma e como é que isso desenvolve o lógico, né? A questão da matemática, a questão da geometria, né? O autorretrato, a textura, olha só, gente, é macio, é áspero, é liso, é mole, é duro, a criança já consegue perceber. A questão da sucata, nossa, como é interessante aí juntamente com a questão do meio ambiente, né? Das ciências naturais e do meio ambiente. E nossa, e eu acredito que todos vocês já ouviram alguma mãe falando assim: nossa, eu comprei um brinquedo tão caro e meu filho adorou a caixa. E é assim mesmo, né? A criança, se ela for incentivada, ela consegue fazer coisas lindas e baratas, né? Barato para a família, e principalmente quando é construído juntos, né? É um momento ali de construção que é incrível. A massinha de modelar eterna, né? E atualmente, fazendo parte das artes visuais, a fotografia, né, que está em alta, né? Criança de 2 anos, sabe fazer a fotografia dos pais? Eu acho que sim, em 2, será que está muito precoce? Com 3, eu acho que já tira fotografias muito interessantes e já sabe apreciar a fotografia, né? Então, a gente para um pouquinho por aqui e vamos dar continuidade à nossa aula falando do ensino fundamental. Tá? Fiquem aí. Um beijo. Tchau.